E para explicar isso, o que Jesus faz? Isso que eu acho fantástico. Eu quero ler aqui, que está no livro de Marcos. Eu vou Muito abrir bom. aqui para a gente ver, se alguém, né, tem dúvidas do qual é a relação que existe entre a agricultura e o plano da salvação. Veja só o que Jesus fez aqui no livro de Marcos. E aí eu vou ler um trecho de um livro chamado Parábolas de Jesus. Veja só, aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, Jesus diz assim, se você quiser abrir aí na sua casa também, Marcos 4, versos 26 a 29, diz assim, ó, e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então veja só, dentro desse inteirinho, né, Jesus chega e fala isso. Aí eu quero ler só um trecho aqui bem pequeno do livro Parábolas de Jesus, no capítulo 3, que diz assim, ó, a parábola do semeador produziu muita indagação. Alguns dos ouvintes concluíram que Cristo não fundaria um reino terrestre. Olha só. Olha só. E muitos estavam curiosos e perplexos. Veja, mas Jesus só falou que o reino do céu era semelhante a Aham, um processo na agricultura, né? exatamente. Aí ele diz, ó, notando-lhes a perplexidade, Cristo usou outras ilustrações, ainda tentando desviar-lhes os pensamentos da esperança de um reino temporal para a obra da graça divina no coração. Muito Então, olha que bom. coisa tremenda. Para que pudesse desviar a mente deles do que é terreno para o celestial, ele usou aspectos da agricultura. Ele comparou o reino dos céus a uma situação que acontece no campo. Sim, Algumas pessoas entenderam. Elas falaram, peraí, se ele está falando isso, então ele não vai colocar um reino aqui. Mas olha a continuação. O lavrador que mete logo a foice porque está chegada a ceifa não pode ser outro senão Cristo. Ele é que no último grande dia recolherá a seara da terra. O semeador da semente, porém, representa aqueles que trabalham em lugar de Cristo. Da semente se diz que brotou e cresceu, não sabendo ele como, e isto não pode referir-se ao Filho de Deus. Cristo não dorme em sua incumbência, mas cuida dela dia e noite. Não ignora como a semente germina. A parábola da semente revela que Deus opera na natureza. A semente encerra um princípio germinativo, princípio que Deus mesmo implantou. Porém, abandonada a si própria, a semente não teria a faculdade de germinar. O homem tem sua parte em favorecer o crescimento do grão. muito bom. Precisa preparar e adubar o solo e lançar a semente. Precisa lavrar o campo, mas há um ponto além do qual nada pode fazer. Nenhuma força ou sabedoria humana pode extrair da semente a planta viva. Uau. Ainda que o homem pregue seus esforços até o limite extremo, precisará, entretanto, depender daquele que ligou o semear e o colher pelos maravilhosos elos de sua própria onipotência. Então veja que coisa tremenda isso. Muito bom. Kleber até citou, quase que parafraseou, né, o que Ellen White fala, porque o Kleber falou, por mais que você tenha um entendimento de como trabalhar o solo e adubar e tudo, chega um ponto que você não pode fazer mais nada. E o Espírito de Profecia fala exatamente isso. Ela diz, olha, o homem, ele tem a capacidade, ele precisa realmente preparar o solo, adubar e Ele tudo. tem uma parte a desempenhar. Tem uma parte a desempenhar, mas tem um ponto que ele já não pode fazer absolutamente nada. Então tem que esperar a coisa. Então Jesus, ele traz exatamente essa noção para dizer, olha, vocês estão esperando um reino temporal muito rápido. Mas o reino que eu venho fundar, eu ainda tenho trabalhos a fazer. Muito bom. O coração de vocês precisa ser preparado. Ainda existe, o meu reino não é desse mundo. Né? Então, através disso, através dos princípios da agricultura, que as pessoas eram extremamente acostumadas com a agricultura, porque se você observar o povo de Israel, as festas de Israel, você vê que tinha as festas que Exatamente. tinham que bater juntamente com a época da colheita. Então, eles já tinham que pensar, ó, esse ano vai ter a festa, né? A festa dos tabernáculos. Esse ano vai ter a festa lá dos pães asmos. Então, vamos plantar porque nós precisamos ter tudo certinho. As primícias. Exato. Então, eles eram bem acostumados com a agricultura. Então, quando Isso. Jesus usou essa parábola relacionando a agricultura, veja que teve gente que entendeu. Aham. Então Jesus diz, olha, então se você trouxer os princípios da agricultura, da vida no campo, para as coisas espirituais e tiver discernimento, você vai entender muita coisa do reino de Deus. IAG. Juntos avançaremos.